Olá a todos, eu sou Cândida Campos, bem-vindos a mais um programa O Segredo da Cândida. Tenho hoje comigo, como convidada, uma mulher que se cruzou na minha vida há já alguns anos e que por mais anos que passa estará sempre presente no meu coração. Olá Helena, que memórias boas trazes da tua infância? É sim, a palavra que eu trago da minha infância é natureza, sem dúvida, porque eu vivia na natureza, eu vivia no meio da natureza mesmo. Eu vivia numa aldeia, fui crescer numa aldeia, perto da Serra do Bussaco, mesmo no fim da Serra do Bussaco, uma aldeia pequenina, e eu andava sempre com a minha avó no campo. Portanto, eu sei tudo de campo, de animais. Liberdade. Sim. E eu durante muitos anos achava, as outros miúdos vão ao cinema, vão a restaurantes. Então quando eu conheci Lisboa, eu achei, mas que injustiça! Mas porquê é que eu vivia ali naquele fim do mundo? Há tanta coisa gira, eu não conhecia. Até muita gente que eu via ir para a praia, passar fins de semana na praia, passar férias na praia, hotéis. Eu não tinha nada disso, eu tive natureza. Eu estava sempre na natureza. Estava com a minha avó a cuidar do campo, a cuidar de animais, mas hoje eu sei o que é que eu fui buscar aí. Hoje eu sei. Hoje tu sabes exatamente. Hoje fui buscar a sensibilidade, hoje fui buscar o apreciar, o saber de onde é que vem tudo, o conhecimento. Eu hoje tenho a certeza que foi uma mais-valia muito grande e eu a certa altura achava que não. Claro, é normal nessas alturas. E depois segues o teu percurso académico e vais para a gestão, como carreira. Fui. Portanto, é assim, o meu pai tinha aqui uma menina muito querida e muito fofa que queria que fosse para um curso que trabalhasse na função pública. Portanto, era os sonhos do meu pai. Era os sonhos, sempre. Era o lugar o emprego certo, trabalhar num banco, na função pública, se possível. Portanto, curso de gestão era um curso quase destinado à minha nascença. E então eu fui para esse curso um bocadinho com a cabeça já feita do meu percurso. Fui para gestão comercial e marketing. Lá está, eu já, mesmo assim, dentro da gestão, eu tentei escolher um que tivesse assim uma parte da criatividade, uma pinguinha de intuição, de lidar com pessoas, que era o marketing, dentro da gestão. Então fui para a gestão comercial e marketing, tirei o curso, tirei um bacharelato, técnica de contas e pronto. Fui para a Leiria. Depois, mesmo assim, continuaste nessa carreira durante quanto tempo? Assim, gestão comercial e marketing eu tirei o curso completo, depois fui trabalhar para o banco, para a Caixa de Depósitos, fiz o sonho do meu pai, não é? O sonho do pai, ir para o banco, e ainda por cima fui para a Caixa de Depósitos da Anadia, que era a vila onde nós morávamos. Ter a filha ali a trabalhar num banco. Aquilo para o meu pai foi o orgulho. E depois eu apaixonei-me, eu tinha o meu marido que estava em Lisboa, e eu, como era eu que tinha um emprego mais instável, porque a Caixa de Depósitos não nos dava muita estabilidade, andávamos sempre a saltar de um lado para o outro. Pois, iam sempre mudando. Eu decidi vir para Lisboa e vim para a Caixa de Depósitos para Lisboa, para este mundo. E aí então se dá a paixão? Não, a paixão deu-se quando eu estava a estudar em Leiria. Portanto, eu conheci-o quando eu estava a estar em Leiria a tirar o curso, e ele estava a tirar o curso em Tomar, de Engenharia de Artes Gráficas, e eu, então andávamos no mundo das tunas. E no mundo das tunas nós conhecemos-nos. Tínhamos uma coisa em comum que era a música, gostávamos muito de música os dois e conhecemos. Começámos a namorar aí. Depois eu acabei o curso, fui para a Anadia, fui trabalhar para o banco, mas como tinha que estar sempre a dar disponibilidade para onde é que queria ir, então dei a disponibilidade para Lisboa. Foi uma decisão minha, vir ter com ele. E até hoje, por acaso hoje já não vives em Lisboa, mas de qualquer das maneiras não. Agora tenho uma curiosidade, como é óbvio. E sei que faz esse percurso e bem, é a nossa carreira e estamos a fazer. Agora, quando é que foi que uma pessoa da área de gestão decide estudar o segredo do Feng Shui? É assim, eu a seguir a gestão ainda tirei estatística, porque fui trabalhar para o INE e depois quis tirar uma licenciatura, porque eu só tinha bacharelato. Então fui tirar a licenciatura em estatística, mais números. Portanto, números e números e números. Mas eu tinha sempre dentro de mim aquela parte criativa, intuitiva, não estava ali a ser revelada de todo. E não está, porque eu ainda continuo a trabalhar no Instituto Nacional de Estatística. E é o meu emprego hoje em dia. Mas pronto, a chegar àquela fase da nossa vida que nós queremos explorar esta coisa que cá está dentro. E então eu, como gostava muito de decoração,
disse para o meu marido: olha, eu gostava de tirar decoração de interiores, um curso para fazer umas coisas giras. E então andei à procura e achava que aquilo era decoração de interiores. Inscrevi-me no curso, cheguei lá no primeiro dia a achar que ia para decoração de interiores mesmo. Engraçado. E depois descobri que não é decoração de interiores. Não é. Também se trabalha na decoração de interiores. Há muito pouco tempo tive aqui uma convidada que é uma pessoa que já está há muitos anos também a trabalhar dentro dessa área e que foi muito interessante, também teve um percurso muito interessante. Ela trabalhava na parte de decoração de interiores, com o Feng Shui, e depois achou que queria ir mais longe, num patamar mais longe, até porque é isso hoje que a carreira dela só se dedica a isso, e então decidiu ir para fora, ir para a Malásia ou para Hong Kong, não me recordo bem, fazer arquitetura mesmo. Porquê? Porque percebeu exatamente que não é só no interior, mas começa tudo no posicionamento da casa e tudo isso. E aí ela então hoje ela define-se como arquiteta de Feng Shui. Ela juntou tudo. Juntou já tinha a parte de interiores, que é Alexandra Morgado, que é um nome que efetivamente, e já com um trabalho muito grande, agora no nível de também dar aulas, mas lá está que ela explicou muito bem porquê, e sabendo isso. Agora, voltando à Helena, tu vais então para a escola a pensar que estás a fazer um curso de decoração de interiores e deparas-te com um curso de Feng Shui. Sim. Começam-me a falar de energia para trás, energia para a frente. E não vias onde é que estava a posição dos móveis. E eu comecei a descobrir a energia e comecei a descobrir aquilo tudo, aula após aula, mas muito persistentemente, porque quem vai tirar um curso de decoração de interiores e se depara com as matérias do Feng Shui, às vezes fica um bocadinho, pode até desistir. Mas alguma coisa me puxava para a curiosidade e a minha intuição. Também fui uma pessoa sempre muito intuitiva. E aquilo fazia sentido, pronto. Fazia sentido e eu continuei no curso até ao fim. Tirei um curso de 1 ano. Então, como é que o Feng Shui está interligado com a natureza? Quando tu dizes que és uma pessoa que a tua vida foi criada na natureza, que hoje, efetivamente, dás esse valor e és associada... O Feng Shui está interligado com a natureza? O Feng Shui está completamente interligado com a natureza. O Feng Shui resulta da observação da natureza durante milhares de anos, não é? Portanto, observando a natureza, os ciclos do dia, os ciclos das estações do ano, os ciclos das plantas, da vida na natureza, é que o Feng Shui determinou as suas regras. Portanto, tem tudo a ver. Eu sei onde é que é o nascente e o poente, e o norte e o sul, só por observar, quase que sei as horas. Porque passei muitas horas no campo a observar o sol. Eu sei o ciclo de uma árvore, quando é que ela está a renascer, quando é que ela está a dar os seus frutos, quando é que ela está prestes a largar a folha, quando é que ela está em repouso. Isso está tudo interligado com o Feng Shui. Os ciclos da natureza estão interligados com o Feng Shui. E os elementos todos da natureza. E os elementos também da natureza, não é? Por Sim. Isso é que jogam com os elementos, com o fogo, com a madeira. Sim. Não é? Então diz uma coisa, podemos que numa zona, através do Feng Shui, eu só sou uma curiosa, por isso as perguntas que eu estou a fazer é exatamente, tendo aqui uma pessoa que sei que é uma área que tu gostas muito e inclusivamente já fazes curso, que ensinas muitas pessoas. Podemos, por exemplo, considerar que o Feng Shui reduz as ondas magnéticas? É assim, o Feng Shui tem técnicas para posicionar no sítio certo, portanto, as casas e os móveis. E nós também podemos detectar as ondas magnéticas que existem na Terra. Já é mais com a radiestesia, não é? Que nós vemos onde é que estão. E claro que se tivermos uma secretária em cima de uma onda que esteja na Terra, de uma linha Curie, por exemplo, que não está tão bem posicionada, isso também... Portanto, o Feng Shui tenta, dentro do espaço que temos, tenta organizar e harmonizar da melhor maneira possível para a pessoa que lá está. Sim, até porque agora tu falaste aí exatamente em móveis que eu vivi, de facto, não há muito tempo, mas 2 anos no Oriente, em que eu não estive a estudar, mas verifiquei a nível comportamental como é que eles funcionam, os orientais, a nível dessa metodologia e dessa energia.
E há determinadas coisas que eles recusam determinantemente. Aquilo faz parte. Por exemplo, quando falamos aqui nas mesas, por exemplo, uma mesa redonda é algo muito melhor que devemos usar do que uma mesa quadrada por causa dos ângulos. É correto? Não só por causa dos ângulos. Então? Os ângulos têm mais a ver com os ângulos das paredes que estão virados para nós, por causa da circulação de energia. As mesas, o formato da mesa tem mais a ver com o tipo de convívio ou que tipo de situação é que estamos a ter. Por exemplo, uma mesa redonda é uma mesa mais para convívio, para, portanto, uma reunião familiar, para estarmos numa conversa harmoniosa. Se quisermos estar numa conversa mais frontal, por exemplo, profissional, a mesa quadrada, que a pessoa está frente a frente, como eu estou contigo agora frente a frente, podíamos estar numa mesa redonda, que era mais giro aqui para esta conversa, era mais harmoniosa. Mas se quisermos se for uma situação mais profissional, portanto uma mesa em que a pessoa está frente a frente, é mais para confronto de ideias. Portanto, o formato da mesa, aí será uma mesa quadrada. Portanto, o formato da mesa tem muito a ver com a situação que se quer viver naquela mesa, não é? Sim, e de qualquer das maneiras, mesmo sem ser em Feng Shui, é um elemento que bloqueia a comunicação. Basta termos algo no nosso entremédio. Agora, tudo isso pode ser ajudado, porque, por exemplo, nós estamos aqui neste momento numa rádio. A rádio tem aqui muitos elementos tecnológicos, que no fundo há aqui uma vibração e uma circulação de energia, e que as tecnologias num espaço físico torna aqui o ambiente a nível de energia de ondas um bocado poluído. Sim. Mas isto pode-se trabalhar e pode-se ajudar. Sim, nós temos muito, assim, o Feng Shui também utiliza muitos objetos e muitas situações de queremos corrigir as energias e as ondas que existem. Por exemplo, as lâmpadas de sal. Uma lâmpada de sal era adequada para aqui, porque a lâmpada de sal vai ionizar o ambiente, ou seja, vai extrair íons, acho que é assim, positivos, negativos, que vão contrabalançar os positivos que estão a ser largados pelos aparelhos tecnológicos. Sim, porque eles têm que estar aqui, não é? Senão não podíamos estar... A lâmpada de sal, neste caso, era aqui um elemento que se recomendaria para esta sala. Pois, mas se estivéssemos aqui a falar numa casa de habitação, também, eu já vi, e por acaso até gosto de ver, nunca tinha pensado nisso, de facto, mas podemos trabalhar também a nível do equilíbrio da parte dos elementos, do fogo, ou numa zona onde aqui, por exemplo, poderás, tu assim, a olho cru, e assim só numa análise muito primária, tu aqui, o que é que tu achas que era o elemento fundamental além da lâmpada de sal? Porquê? Porque há uma parte muito metal, isto aqui metal, não é? Esta zona será mais será o oeste aqui. Nós temos que ver a direção solar onde estamos. Não há Feng Shui tem regras muito específicas e temos que as seguir mesmo. Portanto, eu creio que aqui será o oeste, porque o pôr do sol está aqui a bater, não é? Sim. Estamos a começar a ter o pôr do sol, portanto será o oeste. É uma zona metal, exatamente. Portanto, uma zona metal é uma zona que está bem para a rádio, porque tem uma zona de muito de execução, e tem a ver também com o que se está aqui a passar. Depois temos que obedecer sempre às cores, portanto, aos materiais e aos formatos dos objetos que estão na zona metal. Temos que ter sempre alguma coisa que incentive, que alimente essa zona ou que esteja em harmonia com a zona e não que o esteja a controlar. Consideras que isso pode ser uma forma de controlar a circulação da energia? Sim. Nós temos que ver a zona da casa onde estamos, portanto a direção solar é o mais importante. Depois, dentro da direção solar, nós temos que ver que está tudo em harmonia com aquela direção solar. Se estamos numa direção solar metal, por exemplo, o que é que controla o metal? É o fogo, porque o fogo derrete o metal. Então aqui temos elementos vermelhos, mas eu não sei se estamos exatamente na zona metal. Eu estou a dar um exemplo. Sim, só com exemplo, é óbvio. Por exemplo, os elementos vermelhos que temos aqui estão a controlar o metal. Olha, que engraçado. E fizemos isto só porque... Portanto, não estou a deixar que o metal... Não foi feito um estudo de Feng Shui de maneira nenhuma. Não, mas neste caso não deveriam ter elementos vermelhos aqui. Porque o fogo está a controlar o metal, não está a deixar o metal na sua zona exercer a energia que deve ter no espaço. E quando se fala muito em Feng Shui, o caso dos espelhos? Os espelhos, temos várias situações de espelhos. É assim, eu
eu tenho uma maneira de ver o Feng Shui muito prática. Eu não sou daquelas consultoras que diz, tens que pôr aqui um espelho, tira dali o espelho. Há motivos para fazer isso. Eu gosto muito de explicar às pessoas e de uma maneira racional, que se perceba. Porque eu sou da área dos números. Isto também, a minha parte racional também está sempre presente, não é? Eu não gosto de dizer às pessoas do género, tens que pôr aqui um Buda, tens que pôr aqui não sei o quê. Não, isso eu tenho que perceber, tanto que a lâmpada de sal, há muitos consultores que dizem, deves pôr aqui uma lâmpada de sal, mas temos que perceber porquê. Porque o sal é um cristal que tem íons positivos, pronto, e isso vai ionizar o ambiente. Há uma explicação científica. Eu posso não estar a dizer agora corretamente, mas há uma explicação científica para exatamente a lâmpada de sal, do sal dos Himalaias. Neste caso, já me perdi, estávamos a falar... Não, a falar dos espelhos. Dos espelhos, pronto. Os espelhos têm... as perguntas que me fazem sempre é os espelhos no hall de entrada e os espelhos no quarto. Pronto, o espelho no hall de entrada é um elemento... Realmente, o hall de entrada é um elemento muito importante na casa, porque é onde nós temos a nossa primeira impressão, não é? Por onde entra o chi na casa, é no hall de entrada, da porta de entrada. E então o espelho até dá uma boa dimensão, porque amplifica o espaço, não é? Espaço. Parece que o duplica, não é? Mas acontece que o espelho no hall de entrada, se estiver mesmo em frente à porta, o que faz é que o chi, quando está a entrar, que é a energia que está a entrar, vai ser refletida para trás. Portanto, o espelho no hall de entrada pode estar sim, e até dá um ambiente mais de amplificar o espaço, mas não em frente mesmo, porque em frente está a refletir o chi para trás. Pronto, esse é um pormenor que se deve ter em conta com o espelho. O espelho, por exemplo, numa sala de jantar em que reflete a mesa de jantar é bom. Porquê? Porque a mesa de jantar e aquela fruteira que costuma estar em cima é um sítio onde a família se reúne, onde a família se vai alimentar. Então está a duplicar essa energia quando está a refleti-la. Está a pôr quase em dobro a energia daquela sala de jantar, daquela mesa, daquela fruteira. Da prosperidade, não é? Da prosperidade, exatamente. Depois, no quarto, temos um pormenor muito importante do espelho do quarto. Também pode haver espelhos no quarto, não há problema nenhum. O que é importante é não estar a refletir quem está deitado na cama. Ou seja, quem está deitado na cama tem que estar numa energia de repouso total, tem que se esquecer do que se passou durante o dia, tem que se esquecer das imagens, ok? E se estiver sempre a ver-se no espelho, está sempre a voltar assim. Tem lógica, tem muita lógica. Pronto, então é assim, o espelho pode estar no quarto, eu tenho espelhos no meu quarto, mas que não reflita quem está deitado na cama. Quem está deitado na cama tem que se abstrair das imagens, tem que ficar centrado só... Ou seja, não está a projetar, não é? Está-se a projetar, exatamente. Até há uma história que já me contavam quando eu tirei o curso, que era porque as crianças são muito sensíveis a tudo, não é? E têm uma sensibilidade muito pura. E então havia no quarto aqueles roupeiros que têm aqueles espelhos todos espelhados, não é? Uhum. E a mãe deitava ao miúdo e ficava sempre com os espelhos todos a verem-se, corridos. E ela diz que todos os dias de manhã os roupeiros estavam abertos, de maneira a que ele não se visse ao espelho. Portanto, a própria criança, quando se via ao espelho, ficava agitada. Claro. E ele próprio, de noite, sem dar por ela, ia abrir o roupeiro para não... Portanto, os espelhos no quarto, sim, pode. Até fica giro. Eu acho que fica bonito, mas não reflita a pessoa que está a dormir. É por isso. Pois lá está isso. Depois, são essas técnicas que, efetivamente, quando se pede, muitas vezes a nível da decoração, a arquitetura é logo na base, não é? Começa no pilar da forma de construir. Mas quando se pede Eu fiz isso, aliás, quando eu tinha um negócio e queria abrir um negócio numa loja. Eu sempre pedia um consultor de Feng Shui, porque às vezes eu acredito muito, de facto, nisso, e era extremamente importante determinadas, que nós pensamos muito na beleza, na estética, e havia depois ali, porque também depois tem muito a ver com a energia da própria pessoa que vai ficar no local. Sim, também tem a ver. Nós também estudamos a energia das pessoas que estão no local, porque as pessoas que estão no local, nós temos a energia que é estudada pelo Guia das 9 Estrelas. Portanto, todas as pessoas têm uma energia de um elemento da natureza, do ano em que nasceram, e depois é assim, uma pessoa fogo, se estiver num local água, não se sente muito bem. Eu tenho essa experiência na minha vida, agora, recentemente, porque a minha filha é água. É claro que eu sei os números de toda a gente que está na minha casa e sei as direções solares da minha casa de cor.
A minha filha é água, e eu, portanto, o quarto que eu escolhi para ela, porque me convinha, lá está, a minha casa não é perfeita, né? Nós temos sempre aquelas situações de que, mas este quarto é que é o melhor para ela, porque o miúdo já escolheu o outro, e o meu é aquele, enfim. Então o quarto que ficou para ela é um quarto na zona sudoeste, que é a zona terra. Então a terra controla a água nos ciclos do Feng Shui. É um ciclo de controle. Eu sei disso, tinha essa consciência, mas deixei lá ficar o quarto da miúda. Pensei, vamos ver se isto, como ela é uma menina tão sempre na sua, e pode ser que isto não influencie, não sei o quê, mas bate certinho, não há hipótese. Agora, a semana passada, ela veio ter comigo e disse, mãe, eu não me sinto bem no meu quarto. Eu sinto-me bem no teu quarto, que é fogo, e eu percebo porquê. Sinto-me bem no quarto, mano. Sinto bem, mas no meu não me sinto bem. Eu não gosto de estar naquele quarto. E eu pensei, cá está. Estava à espera que ela me dissesse um dia isto. E pronto. E agora vou ter que tratar de redirecionar o quarto dela para o outro lado. Mas é efetivamente uma área que te apaixona, não é verdade, Helena? Estou sempre a aplicar. O Feng Shui está sempre presente na minha cabeça quando entro num espaço, quando olho para uma secretária de uma pessoa, no meu próprio negócio, na minha casa. Estou sempre, o Feng Shui está sempre presente, então, não há hipótese. O que tu estás-me a dizer, eu acho que todas as pessoas, eu costumo sempre dizer a nível do Reiki, eu acho que todas as pessoas deviam ter pelo menos o primeiro nível de Reiki, porque é extremamente importante. Eu considero, não estou a dizer que é muito importante, eu considero que ter o primeiro nível é o suficiente para muitas vezes, em determinadas situações, as pessoas saberem a importância de facto da energia do Reiki, como é que pode até, e então quem é mãe e tem filhos. E tu estás-me com aquela tua observação, como estás a dizer, é que o Feng Shui também devia ser quase também algo que nós todos devíamos ter, devíamos saber um bocadinho mais, não é? Não... É assim, eu sinceramente acho que o Feng Shui também está dentro de nós intuitivamente. Porque assim, se estiveres a sentir-te bem num espaço, em harmonia, e estás plenamente bem, está tudo bem. Mas quando nós... É porque está tudo bem, não é? É porque está tudo bem, e quando está tudo bem, está tudo bem. Não há muito que inventar. Não há muito que inventar. Mas quando nós temos uma sensação estranha, quando entramos numa casa e temos uma sensação estranha, até na própria casa, porque não gostamos do sofá assim, porque alguma coisa não está bem. Portanto, o Feng Shui também está em qualquer a nível de intuitivo. Claro que depois já há cálculos que se fazem, há conhecimento mais profundo, mas há muita gente que sabe. Quando não se tem este conhecimento, as pessoas falam muito nas limpezas energéticas. Sim. És apologista disso, como uma pessoa de Feng Shui? Sim, sou apologista disso. Porque a energia que aquela família viveu ali durante anos, ou aquela pessoa, continua muito presente no espaço. Portanto, eu sou apologista das limpezas energéticas, sim. E isso é feito, são as pessoas de Feng Shui que nos pode ajudar a fazer isso? É assim, há muita gente que sabe fazer limpezas energéticas, até eu acho que a própria habitante, a pessoa que vai habitar a casa pode fazê-la. Se souber como é que se faz e se for explicado, pode fazer à vontade. Ele próprio até se calhar resulta melhor, porque a sua intenção é tão grande em fazer aquilo que com certeza que vai resultar bem. Porque há técnicas para fazer. Eu aprendi no meu curso, não sei se todos os cursos ensinam isso. Há muitas maneiras de fazer as limpezas energéticas e eu sou a favor. Eu faria. Uhum. Sim, eu concordo com isso, de facto, acho que sim, eu também concordo com isso. Muitas vezes não se pensa nisso, não é? Não se pensa nisso. Sobretudo, mas depois às vezes há determinadas coisas que começam a acontecer, e este exemplo que tu dás da tua filha é um exemplo mais que verdadeiro, para dizer como é que uma criança se manifesta a dizer, ok, eu gosto de estar aqui no teu quarto, eu gosto de estar no quarto humano, eu gosto de não sei o quê, mas não me sinto bem no meu quarto. Sim. Algo, ela não sabe definir o quê, mas sente. Sim, sente, porque ela é um elemento água e está num quarto de elemento terra. E a terra controla a água no ciclo do Feng Shui, no ciclo dos 5 elementos. Eu sei isso porque gostei de Feng Shui, já é estudo, percebes, Cândida? Claro. Não é qualquer pessoa que sabe isto, não é? Quando eu disse que o Feng Shui está dentro de nós, quando sentimos bem, a minha filha sente que alguma coisa não está bem no quarto dela. Ela não sente um bom Feng Shui, não é? Claro, é óbvio. Mas porquê que não sento um bom Feng Shui? O porquê já sei eu, porque percebo que o elemento terra está a controlar a água dela.
Portanto, isso é uma questão de realmente, não tem a ver com as energias, com outras energias, tem a ver com isso. Tem a ver com a energia do elemento dela, com a energia do elemento da direção solar onde está o quarto dela. Helena, e da mesma maneira que se faz nas casas, também a nível das empresas? A nível das empresas... Há muitas empresas que pessoas já que têm um determinado patamar de consciência que também pedem já, de facto, um consultor de Feng Shui. Sim. Assim, o Feng Shui aplica-se a tudo. Até à própria secretária se aplica o Feng Shui. Nós podemos dividir a secretária em áreas e cada área corresponde a um tipo de energia, ok? Nas empresas, eu tenho uma empresa também e faço. Eu sei que aquela área está relacionada com os relacionamentos, neste caso não vai ser relacionamentos amorosos, não é? Vai ser um relacionamento entre as pessoas que lá trabalham. Amoroso, desde que seja entre pessoas mesmo a trabalhar, não é? Sim, mas por exemplo numa casa onde mora na casa de habitação, temos uma área que é portanto, onde está a energia dos relacionamentos, não é? E nós sabemos qual é. Depois na empresa será os relacionamentos entre as pessoas que estão ali. Depois temos a área financeira, temos uma área também da prosperidade, temos a área do sucesso. Portanto, na empresa também é importante trabalhar o Feng Shui, sim. E ter tudo em harmonia dentro das áreas certas. Eu vejo às vezes, agora vou entrar aqui assim um bocadinho mais num campo de curiosidade. Vejo, e há empresas até de andares e altos, e a meio, por exemplo, num quinto andar, varandas com oliveiras. Eu penso que aquilo não tem a ver com decoração, porque a oliveira é um símbolo, não é? Não sei se... Sim, é assim, isso não sei. Sinceramente, essa parte não entra nos meus estudos. Uhum. É claro que se for assim, se for uma varanda que a pessoa sinta que necessita de energia árvore, deve colocar o máximo possível de energia. Talvez porque há muito vidro ou porque há muito cimento, e sei que aquela empresa, que a pessoa, do dono da empresa, por curiosidade, soube que é uma pessoa muito já com uma determinada abertura para essas áreas, e por isso ele fez, e achei muito interessante a ter no meio de um prédio de vidro encontrar as árvores e sobretudo ser a oliveira. Sim, é assim, a simbologia da oliveira eu não sei. Essa parte eu não sei. O que eu sei é que a oliveira é a energia árvore, não é? E se aquela empresa necessitar de energia árvore, então nós podemos recomendar sim pôr plantas. Neste caso, imagino que alguém recomendou que devia ter mais energia árvore, plantas verdes e etc. O dono da empresa se calhar optou pela oliveira porque conhecia a simbologia da oliveira também. Juntou as duas coisas. Provavelmente. Olha, e há outra coisa que dizem que todas as casas deviam ter o lírio da paz. Em Feng Shui. É assim, eu essas partes das plantas não... Eu sei que há uma área do Feng Shui também dedicada à simbologia das plantas, mas eu não estudei essa parte. Eu não estudei essa parte das plantas. O lírio da paz é o jarro. Sim. E que todas as casas que contribuem, e de facto eu, por pouco li também, não sabia que tinha por acaso é uma planta, é uma flor que eu gosto, do jarro, porque acho que é muito... Não é uma flor, é uma flor que é capaz de ser selvagem. Os jarros, se for preciso, aparece à beira das ribeiras, e é elegante, e aquele branco. Não sabia da importância que ele era puxado para isso e ser considerado o lírio da paz. Sim, é como eu te digo, Cândida. A simbologia das plantas eu não estou muito dentro dessa parte, porque eu não estudei isso. O que eu estudei foi a energia árvore e a energia que as plantas dão à vida das pessoas. Ou seja, sim. Dentro do Feng Shui há várias áreas específicas também. Sim. Assim, nós temos muitas... Então agora temos muitas áreas de Feng Shui exploradas, mas o Feng Shui tem uma base. E a base do Feng Shui é as direções, que é o Feng Shui clássico, não é? Clássico, sim. São as direções solares, os 5 elementos da natureza e os seus ciclos de harmonia e de controle. E as energias que cada um traz. Dos elementos da natureza para a vida da pessoa. Depois há objetos, há plantas, há muita coisa, até há comida já ligada ao Feng Shui. É? Isto começa-se a explorar tudo. Então, diz aí assim 2 ou 3 coisas que, se eu te perguntasse, Helena, que dicas é que te poderias dar aqui, ou poderíamos considerar dicas, mais ou menos uma sugestão que pudesse nós aplicarmos assim de uma forma muito leve e sem termos possibilidade de ter um consultor no nosso dia-a-dia em casa?
Olha, é assim, uma casa é alimentada pela porta de entrada. A porta de entrada é dos elementos mais importantes do Feng Shui. Portanto, a porta de entrada deixa entrar o Qi. O Qi alimenta a casa, a energia boa que alimenta a casa, ok? Então é assim, a porta de entrada deve ser uma porta completamente desimpedida de abrir para o Qi entrar livremente. Deve ser uma porta que deve estar bem arranjada, convidativa, o hall de entrada. Portanto, toda a parte de entrada de energia que é por ali é como se fosse a boca do corpo. Portanto, a porta de entrada é um elemento essencial, não se deve descurar, deve estar arranjada, bonita, iluminada, abrir na totalidade. Pronto, esse é um elemento muito importante. Depois também temos de ter algum cuidado com as casas de banho, onde é que elas estão situadas na casa. Aí também temos que ver as direções solares. Mas há duas coisas muito importantes no Feng Shui que são muito certas, que é uma casa de banho no meio da casa e uma escada no meio da casa. É assim, portanto, o centro da casa representa a saúde da família e representa a união. Portanto, uma casa de banho no centro da casa pode trazer problemas de saúde para os elementos da família. E eu, assim, não preciso ir a uma casa, mas quando eu começo a ver que há uma família que me diz, meu filho está doente, meu marido agora está doente, não sei o que, andam sempre nesta, eu pergunto, tens já uma casa de banho no meio da casa? Tenho. Então não uso, uso o menos possível. E decora com elementos de terra, que vai atenuar a água. Ou então uma escada. Também já há casas que eu conheço que a escada é a separação. Irá acontecer alguma coisa. Ou alguém se vai embora, ou há divórcio, quando ou separação. Escadas, aquelas casas têm o primeiro andar e ter a escada, mas Sim. Como é que as pessoas vão para o primeiro andar? Tem que ter uma escada. Não, mas estou a falar mesmo no centro da casa. Ok. Portanto, o centro da casa é muito importante. O centro da casa é nós dividimos a casa nas direções solares todas, não é? E o centro é a reunião de todas as energias. Claro, portanto, o centro é mesmo como se fosse o útero da casa. E representa a união da família e a saúde da família. Então, há essa situação, que é a casa de banho está a prejudicar e uma escada também está a prejudicar. Muitas vezes acontecem coisas que eu não conheço a casa e pergunto, há uma escada no meio? Pois... Então tentamos ali com uma energia terra o mais que não possível. Se pode deitar a escada abaixo, não, ninguém sobe, e às vezes não há possibilidade de estar a fazer obras, mas minimizar, sim, tem que se tentar minimizar. Ali com o outro elemento de contraste, que vai equilibrar. Sim, com o elemento que vai equilibrar. Por exemplo, a casa de banho é uma energia água, não é? Que está ali no centro a drenar a energia da família e da saúde da família. Então o que nós vamos tentar atenuar a água com elementos de terra, tudo que seja seixos, cerâmicas, castanhos, tecidos, vamos tentar pôr essa casa de banho e usá-la o menos possível. Eu tenho muitos casos que eu não preciso ir à casa para dizer, tens alguma casa de banho no centro da casa? Sim, tenho vários casos conhecidos. E mais alguma que te possas, na cozinha, por exemplo, que é um sítio onde as pessoas passam muito tempo? A cozinha é a simbologia da cozinha e do fogão, principalmente é da riqueza, porque a riqueza é a alimentação da família, não é? Uma família que esteja bem alimentada, e o fogão é onde se cozinha, portanto, a alimentação, não é? É muito importante um fogão, é muito importante que a pessoa que está no fogão se sinta tranquila, que eu consiga ver, por isso é que se diz também para pôr um espelho à frente do fogão. No Feng Shui diz-se porquê? Porque a pessoa que está ao fogão deve estar tranquila e plena e deve ver tudo o que se passa à volta dela. Se ela tiver um espelho, consegue controlar tudo o que se passa à volta dela. Eu vou pôr um espelho no fogão. Pronto, a pessoa deve estar plena e sentir-se bem a cozinhar. O fogão é uma simbologia muito forte. Deve estar limpo, deve estar bom, porque é onde se faz a comida para a alimentação da família. A alimentação da família. Sim. De facto, também há outra situação, que temos o fogão, que é a simbologia do fogo, e temos o lava-louça, que é a simbologia da água. Fogo e água, muitas vezes o fogão e o lava-louça estão muito perto. Então vamos pôr um elemento árvore no meio, uma plantinha, que vai atenuar ali estas duas energias de controle uma da outra, porque a água controla o fogo. Vamos pôr ali uma planta no meio que vai atenuar esta diferença. Pois, é uma das dicas que se dá também no Feng Shui. Quando vemos que está muito próximo, diz-se para pôr ali uma plantinha, que atenua ali o ciclo de controle. Agora, não me perguntas sobre a cabeceira à norte? Tanta gente me pergunta. Não sabia. Eu pedi-te exatamente que desse sugestões
que possam ajudar aqui os nossos É assim, ouvintes. toda a gente pergunta, a cabeceira da cama deve estar a norte. Pois é, a cama, exatamente. A cabeceira da cama a posição norte. da cama, a posição da cama, exatamente. Eu, por acaso, não sei quando é que tem a minha, mas vou ver. É assim, a cabeceira da cama, obviamente, o norte. É o norte magnético que puxa o nosso magnetismo também, o norte magnético da Terra, que puxa as bússolas, que puxa o magnetismo. Nós também temos o nosso campo magnético, não é? E então o norte puxa-nos para o norte, para o nosso magnetismo, para o magnetismo da Terra. Claro que se nós estivermos a dormir nas horas de descanso, sintonizadas com o magnetismo da Terra, que é a norte, estamos mais plenos. Por isso é que o ideal será Estamos mais plenos? Sim, porque estamos conectados com o magnetismo da Terra, percebes? Portanto, é como se fosse um ímã que nos puxa. No entanto, há outras regras de Feng Shui que ultrapassam esta. Esta aqui é uma questão de estarmos em sintonia com o magnetismo da Terra, mas a cabeceira da cama é muito importante e deve ser uma parede completamente, nós chamamos de uma parede cega, ou seja, deve ser uma parede lisa, sem janelas, deve estar encostada a uma parede com uma estrutura, não é? Portanto, se a parede que está a norte tiver uma janela, não é indicado. Não é indicado. É preferível então pôr a cabeceira noutra parede, está bem? Sempre numa parede sólida, é isso? Numa parede sólida sempre. Tem que nos dar a estrutura de segurança da nossa cabeceira. E o posicionamento da cama, se estiver virada na direção da porta? Sempre a controlar a porta. Quem está deitado na cama deve estar sempre a controlar a porta. Porque o nosso cérebro está instantaneamente a dar-nos sinais de alerta quando nós não conseguimos controlar a porta de entrada. Isto também se aplica numa secretária. Se tivermos uma secretária de costas para uma porta, nós pensamos, estamos seguras. Podemos pensar, eu estou bem, não vai ninguém entrar, estou sozinha em casa. Mas o nosso cérebro vai estar sempre a dar sinais de alerta. Exato. Sem nós darmos por ela. E então não é possível estarmos concentrados. Não tem que estar virado de frente para a porta, mas tem que estar numa posição em que se controla. Tu estás ótima aí. Porque tu estás a controlar a porta. Qualquer movimento que haja na porta, tu estás descansado. O teu cérebro descansa. Né? Eu já não estou tão descansada. Porque eu tenho que fazer assim para ver se alguém entra, percebes? Tem que passar os convidados a vir para este lado, então. Os convidados desse lado estão mais tranquilos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma coisa interessante. Se tu quiseres fazer uma reunião de trabalho de uma grande empresa, se o diretor ou o dono da empresa quiser estar numa situação de controlo e de, portanto, uma posição superior às pessoas, ou seja, pô-las numa situação mais vulnerável, ele esteja sempre na posição de controlar a porta de entrada da sala e com uma parede atrás cega. Portanto, todas as outras pessoas vão estar numa situação vulnerável e ele vai estar na situação de controle daquilo. Intuitivamente, vai-lhe dar poder. Poder, sem dúvida. Portanto, essa parte, a cabeceira da cama, como estamos a dormir, todas estas coisas da intuição e do que é que está subjetivo na nossa cabeça, está tudo a funcionar. Então, é controlar a porta de entrada sempre do quarto e ter por trás uma parede cega. Assim como na secretária. Há muitas pessoas que põem uma secretária muito bonitinha para o filho estudar, mas o miúdo não consegue controlar a porta de entrada. Então, o miúdo sai da secretária e vai estar para o chão, para a cama, para outro lado qualquer, mas não se senta naquela secretária. E os pais dizem, mas lá, comprei esta cadeira tão linda, a secretária tão bonita, e ele não se senta aqui. Pois, coitado, ele nem sequer. O cérebro dele está sempre a dar-lhe alertas. Pois, exatamente. Mas também há uma coisa no Feng Shui que é assim, se a pessoa não se queixar e se está tudo bem, imagino que eu vejo que está uma cama que está com uma janela por trás. Eu só pergunto, dorme bem aqui? Ah, sim, muito bem, acabou. Não há nada que dizer. Pois, não temos que estar a inventar e dizer só porque não está na posição certa. Se a pessoa disser, não muito bem, eu digo... Não então consegue encontrar uma razão plausível então porque é que justifica. Porque há uma justificação sempre. Há uma justificação. O Feng Shui não é uma coisa mística, ok? Não é uma coisa mística que não existe, que sai tudo da nossa... Não, são coisas muito concretas, têm a ver com a energia, que a energia existe, circula, e o Feng Shui tem a ver com isso. Nós sabemos que uma divisão que está a sul tem uma energia diferente de uma divisão que está a norte. Não é igual. Todos nós sentimos isso. O sul é muito mais agitado, muito sol, luz. O norte é muito mais, portanto, ali aconchegado, mais escuro. Não é igual. Portanto, não é igual. Portanto, isto é uma coisa concreta, o Feng Shui. Não vamos achar que é uma coisa... Então, nós estamos nesta altura no ano do boi. Sim.
também, assim, no Feng Shui nós não estudamos essa parte dos animais. Estudamos, mas é o elemento da natureza que é associado ao ano. Este ano estamos no ano metal. Metal, pois, exatamente, que é o ano do boi, porque é o ano do boi, aliás, porque é o ano do rato, pronto, cada das pessoas também a nível de que sabem, eu por acaso sei qual é o meu, mas de qualquer das maneiras, e o ano do boi é o ano do metal. Sim, é o ano e metal. Isto a nível de simbologia representa o quê, Helena? É assim, metal, isto é um ano 6 de metal puro, que é o ano chamado Pai Céu. Isto é um cálculos feitos com o Ki das 9 estrelas, que é a tal astrologia que se usa no Feng Shui, que vai determinar um elemento da natureza, ok? Portanto, é isto que se usa no Feng Shui. Não se usa tudo no Feng Shui, se é o animal... Eu nem sabia que era o boi, mas pronto. Mas sabia que era metal, porque já tinha feito a conta. E então, o ano metal é a energia metal, que é a energia do Pai Céu, que é uma energia de organização, planeamento, finanças. Portanto, é um ano das pessoas traçarem um planeamento, uma organização. Esta energia masculina. O ciclo é o ciclo também do ano lunar, também, não é? Funciona como o ciclo do ano lunar. Sim, é assim, os ciclos do Feng Shui também têm a ver com os ciclos lunares, com os ciclos do dia, tem a ver com isso tudo, mas isso... Então este ano temos ano que é o ano, por isso é que estamos em confinamento. Organização, planeamento. As indicações que tu dás. É um ano metal Pai-Céu, que chama-se 6 Pai-Céu, que é um metal puro, que é o ano da organização e do planeamento. Que é para quando isto tivermos, quando tivermos efetivamente já... Arrancarmos, está tudo já planeado. Isto está fantástico, não é? A seguir ao planeamento vem o arrancar. Helena, projetos futuros. Olha, projetos futuros... Uma pergunta que não estavas à espera. Não. Mas eu vou ajudar. Quando eu digo projetos futuros tu és uma apaixonada por isso, mas sabemos que tens uma vida profissional muito ligada à tua carreira e também à empresa em que também estás. Esta parte do Feng Shui, todo este segredo, esta paixão, porque isto é toda a parte de paixão, estás a contar em desenvolver mais, estás a contar, porque chega uma altura na vida e a idade que é muito importante, que nós começamos a ter tendência a fazer aquilo que nos apaixona. Sim. Porque há uma parte, um dos teus valores pode ser a segurança, mas ela está organizada, está equilibrada, está segura nisso, segura no sentido de sentir segurança, equilíbrio. Então, vem sempre depois a parte que nos apaixona, fazemos aquilo que nós, que fazemos as coisas que nos apaixonam. Sim. E estás aí a nível de, está tudo bem ou tens aqui alguma ideia? Assim, eu tive um bocadinho, eu primeiro tirei o curso de Feng Shui, depois estive a dar aulas durante um ano na escola onde tirei o curso, depois comecei a fazer muitos workshops e muitas consultas e bum! Depois senti a necessidade de fazer de parar, para maturar, estar ali a tentar interiorizar o Feng Shui, a reconhecer que tudo acontece realmente, que aquilo funciona mesmo. E eu tenho provas durante estes anos todos que estive mais parada, porque uma coisa é andar de um lado para o outro e outra coisa é parar e observar. E tenho provas que o Feng Shui funciona sempre. E agora, depois de todas estas etapas, eu sinto-me preparada para começar novamente um ciclo mais calmo. Um ciclo não significa que eu antes queria fazer muitos workshops e agora um ciclo mais calmo. Não sei como é que tenho de explicar. Um ciclo. Sim, mas eu percebo, por isso que eu digo, quando entra a parte de solidez, já de... Olha, por exemplo, hoje aceitaste este desafio de teres aqui a minha aqui falar do que sei. Há muita gente que me pede para dar workshops, porque eu vou dando dicas e falando a amigos, a pessoas conhecidas. Há qualquer coisinha que a pessoa diz sempre e as pessoas ficam curiosas. Eu penso, por que não? Até há alguns workshops que eu pode ser gratuito, desde que dê para espalhar o conhecimento. Pois, é isso que eu digo, são as tais sementes que nós, a partir de uma determinada altura, nós temos e nós gostamos de partilhar. Quando isso, para mim, a vida só faz sentido quando ela é partilhada. E é com aquilo que eu hoje fiz aqui contigo, foi para partilhares um pouco, que isto é imenso, não é? É uma sabedoria imensa e é, de facto, para partilhares um pouco daquelas dicas muito diariamente que quem nos esteve a ouvir, a certeza absoluta que vai, mais não seja,
experimentar. E ok, então deixa-me ver. Porque as pessoas sabem que existe isto tudo, muitas vezes desconhecem também, mas sentem que há qualquer coisa que não está bem. Sim, sentem. Então, olha, antes de facto de terminarmos, gostava de te pedir para deixares uma mensagem motivadora, seja em que idade for, que se identificaram com o teu percurso de vida. É sim, com o meu percurso de vida, para já, todas as pessoas que tiveram as origens que eu tive, que é na natureza, que deem valor a isso, porque nós temos cá o fruto dentro e a sementinha, ou melhor, temos cá a sementinha e vamos escolher os frutos mais tarde. A sensibilidade, a maneira de ver as coisas, eu sei que é diferente. Depois, que esperem, porque a vida vai-vos trazer aquilo que sempre desejaram cá dentro. Têm é que saber esperar e aguardar o momento certo. Porque eu sei que neste momento eu esperei, soube parar também. Muito importante, não é? Sim, soube parar, deixei estar naquela euforia e agora é sentir as coisas de uma maneira diferente. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu sabor. Em determinado e período tal, da como vida. tu dizia, a natureza é sábia, não é? É, a natureza é sábia. É sábia, não temos, basta só estar atento. É. Hoje pus 2 baralhos. Um porque de uma certa forma vai aqui tocar algo que também tu conheces, da autora dessas cartas, e a outra mais tem a ver com a natureza. Vou aqui para a natureza, que eu estou farta de falar na natureza, não é? Misericórdia. A misericórdia nasce de um sentimento de amor verdadeiro. É um desejo profundo de querer ajudar o próximo e o mundo a descobrirem o seu melhor e a irem ao encontro de um lugar interno de descanso e conforto. Eu experimento misericórdia quando o sentimento de ajudar, mesmo aqueles que me difamam, é mais forte do que o desejo de puni-los. Grandes almas renderam as suas vidas ao mundo, movidas por um profundo sentimento de misericórdia. Cá está. Ainda acabei de dizer que se calhar vou dar workshops gratuitos, só para as pessoas também conhecerem. Até breve, abraçamos-nos com os olhos, Sim. Que é aquilo que nós fazemos e, sobretudo, então, para mais quando temos já os demos olhos muitos tão bonitos. abraços. Obrigada, Cândida. Rádio Ave.com